Nós vamos ler o versículo de número 21, por gentileza. Jeremias escreve Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Quero aqui agradecer a Deus pela bondade, permitir que eu pudesse essa noite contribuir com a palavra de Deus, essa conferência. Quero agradecer ao pastor dessa igreja, pastor Vilmar, a pastora Maria Helena pela confiança, também pela irmã Beth, que entrou em contato conosco, pelo carinho a qual fomos recebidos. Deus abençoe em nome de Jesus. Prazer conhecer essa igreja pela primeira vez aqui nessa cidade, nessa igreja. Tenho certeza que essa igreja tem as mãos do Senhor sobre ela e Ele continuará fortalecendo até o arrebatamento da igreja. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A minha tradução possa ser, que seja diferente da sua. Na minha tradução Almeida atualizada diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Tome seu assento em nome de Jesus. Eu não sou bom para fazer propaganda de livros, até porque quando eu ia escutar pregadores e eles começavam a falar de livros, eu já ficava um pouco irritado. Eu tenho um kit de livros que Deus facultou a oportunidade de escrevê-los. São 5 livros, entre eles o último, que é Mulheres que Marcam, que é Fé, Coragem e Legado, 3 histórias de mulheres que marcaram a história. E o penúltimo é O Tempo do Fim, pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, desvendando os mistérios da escatologia. E tem muito mais livros, caso você queira, só tem 12 kits, estaremos ali fora para lhe servir. A história da nação de Israel, até chegar no momento trágico de Jeremias em meio aos escombros e ruínas, e escrever as suas lamentações. A história desse povo, ela começa através da vida de um homem na Mesopotâmia, por nome Abrão, e sua mulher por nome Sara. Após a queda de Adão no Éden, Deus ele passou a procurar o homem, porque após a queda nós não vamos ver o homem buscando a Deus. A iniciativa da busca sempre será em Deus e não no homem. E algo estranho, porque Deus ele desce na terra da Mesopotâmia, porque Deus ele tem um projeto que é formar uma grande nação. Deus, quando veio na terra de Ur dos Caldeus, lendo Gênesis 11, Gênesis 12 e também a pregação de Estevão em Atos 7, nós vamos observar que a chamada de Deus para com Abraão ocorreu em 2 fases. A primeira chamada foi em Ur dos Caldeus e a segunda chamada foi em Harã. Quando Deus em Gênesis 12 diz: sai da terra, da parentela e da casa dos teus pais, essa chamada ocorreu em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Mas Deus também chamou Abraão na terra de Harã. Quando Deus chamou Abraão dizendo: sai da terra, da parentela e da casa dos teus pais, há algo estranho no texto. Ninguém sai primeiro da terra. Primeiro você sai da casa, depois da parentela, e quem sabe um dia você sairá da terra. Mas Deus não trabalha com lógica humana. A primeira coisa que Deus faz é tirar o homem do lugar que incomoda Deus. E a terra de Ur dos Caldeus era uma terra cosmopolita, que perdeu a identidade, sofreu uma miscigenação. E Josué capítulo 24, do 1 ao 4 explica: Ur dos Caldeus era uma terra idólatra. Quando Deus ele tem um plano na vida de um homem ou de uma mulher, a primeira coisa que Deus faz é tirar você do ambiente que incomoda Deus. Quando Deus desceu na terra da Mesopotâmia, o propósito de Deus era formar uma grande nação. Há uma estranheza, porque Deus não escolheu uma nação poderosa, pronta, colocou o nome nessa nação, e dessa nação vem o Messias para salvar a humanidade. É que Deus não quer nada pronto, Ele sempre vai começar através da vida de um homem ou de uma mulher. Deus não quer o seu projeto na mesa dele dizendo: é assim que eu quero. É Deus que entra na vida do homem, na vida de uma mulher, com o projeto dele, colocando na mesa e dizendo: é assim que eu quero.
Quando Deus veio na terra da Mesopotâmia para chamar Abraão, Deus não quer uma nação pronta, mas a chamada envolve as improbabilidades. Deus não trabalha com lógica. O Deus que te chama é o Deus que chama em meio às improbabilidades. E por quê? Porque Ele vai formar uma grande nação através da vida de um homem que é idólatra, e a esposa desse homem é estéril. Vou repetir: Deus quer formar uma grande nação, mas Ele vai escolher um ventre estéril. Aliás, todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril Ele fez nascer o menino. Quando Ele precisava formar uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nascerá Isaque. Quando Ele precisa do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaque, vai nascer Jacó. Quando Ele precisa de um governador em Israel, do ventre estéril de Raquel, esposa de Jacó, vai nascer José. Quando Ele precisa formar uma grande nação, Ele escolhe o ventre de Sara. Mas quando Ele precisa de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, vai nascer Samuel. Quando precisa de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, vai nascer Sansão. Quando ele precisa de uma voz para clamar o deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, vai nascer João Batista. Mas quando ele precisava salvar a humanidade, eu e você, não foi de uma estéril, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o teu nome é Emanuel, é Deus conosco essa noite. Só que quando Deus chama Abraão, Abraão tem 75 anos de idade. Por que Deus não deu um filho quando ele tinha 76? Quem sabe por que Abraão iria bater no peito e dizer: foi eu. Porque Deus não deu com 80, Abraão iria bater no peito e dizer: foi eu. Se Deus desse com 90, ele iria bater no peito e dizer: foi eu. Se desse com 98, Abraão poderia bater no peito e dizer: foi eu. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: Deus esperou ele completar 100 anos e estar amortecido. Amortecido não dá para bater no peito e dizer: foi eu. Com 100 anos ele olha para dentro de si e diz: não posso. É aí que Deus entra na história do homem e da mulher para dizer: eu posso. Alguém levantou a mão, vou repetir: quando você disser não posso, Deus entra na história para dizer eu posso. Quando o médico dizer não tem mais o que fazer, é aí que ele entra na história para trazer cura, para que teu nome seja glorificado. Eu vou explicar melhor: quando esgotar as possibilidades humanas, Deus entra na história para que a glória seja dele. A história de Abraão, ela vai em seu desdobramento a Isaque e a Jacó, 12 filhos, e essa nação ela vai crescer por intermédio de José, na terra de Gossém, no Egito. Mas quando o faraó olha para os hebreus da terra do Egito, faraó está incomodado e perturbado. Na verdade, o faraó que se levanta no trono do Egito, ele não lembra quem foi José. E a incomodação de faraó é que quando ele olha para a terra do Egito, ele vê um povo estranho crescendo. E o crescimento dos hebreus incomodou o faraó. Na verdade, o nosso crescimento o incomoda. E faraó então ele lançou um decreto. E qual o decreto? Aumenta a carga do povo, e quem sabe eles irão parar de crescer. Dá mais trabalho para o povo, e os hebreus irão parar de crescer. Quem é espiritual vai entender. O decreto é: aumenta a carga, aumenta a luta, e eles param de crescer. Mas o que faraó precisa saber é o que está no texto em Êxodo 1. Quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus cresciam. Quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus frutificavam. Quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus multiplicavam. Satanás também precisa saber: quanto mais aumenta a luta, mais os crentes estão crescendo. Quanto mais aumenta a prova, mais tem crente com a mão direita aos céus levantada e adorando a Ele. Então o faraó ele lançou o segundo decreto. E qual o segundo decreto? Se eu não posso aumentar a carga que eles crescem, o segundo decreto é: mate
todos os meninos que nascerem do sexo masculino entre as hebreias, se estiver em espírito vai pegar e vai dar glória, se estiver na carne pega do mesmo jeito, só se estiver no osso para não pegar. O decreto é, se os hebreus tiverem filhos do sexo masculino, as parteiras contratadas por Faraó irão matar os meninos. Em tempo de crise, a tribo de Dan não gera. Em tempo de crise, Naftali e Zebulon também não gera. Em tempo de crise, Efraim e Manassés não gera. Em tempo de crise, Rubens e Judá não gera. Em tempo de crise, nem todo mundo é igual a todo mundo. A tribo de Levi com Arão e Joquebede, vou parafrasear, estão dizendo, se eles não geram, geramos nós. Se ele não dá glória, dê por você e por ele. Se ele não quer levantar a mão direita, levanta você as duas. Se eles não querem santificar, santifica você. Quem faz em tempo de crise o que ninguém quer fazer, se prepare para viver experiências que os outros não viveram. Nove meses depois, Joquebede gera. As parteiras estão esperando o menino nascer para matar. Detalhe, as parteiras são hebreias, contratadas pelo palácio. Mas nós aprendemos que hebreu não mata hebreu. Só que quando o menino nasceu, diz o texto que as parteiras sentiram temor. E não mataram o menino. Porque o que é gerado em tempo de crise ninguém mata. Alguém levantou a mão, estou sentindo Deus para lhe dizer, ministério gerado em tempo de crise, ninguém mata. Quando os meninos nasciam, as parteiras pegavam os meninos e lançavam nas águas do Nilo para matar as crianças. Leve isso para casa essa noite. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças, são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o cesto dentro do palácio. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças, são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o Moisés dentro do palácio. A mesma luta que te afronta é a mesma que te honra. A mesma prova que te persegue é a mesma que te dá crescimento. As tribulações que te afloram são elas responsáveis para te levar para o centro da vontade de Deus. Eu não sei se você vai pegar, mas eu vou dizer. Moisés é como um pão lançado nas águas. Em breve nós vamos o achar. Achamos Moisés com 40 anos de idade. Ele mata um egípcio, foge para Midian. E aí Midian, que na sarça que pega fogo, Moisés recebe a chamada de Deus. Tem 80 anos de idade, pesado de língua, sem vigor, em um deserto. Moisés cresceu no palácio como filho da filha de Faraó. Se vestiu como um príncipe. Nunca tinha ouvido a voz de Deus. Agora está no deserto, pesado de língua, 80 anos de idade e sem vigor. É a primeira vez que ele escuta Deus. E Deus vai revelar o seu nome, a qual não havia revelado para ninguém. Êxodo capítulo 6, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. A palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas, e na nossa tradução Adonai, mas ali está com todas as letras maiúsculas, para nos trazer à tona que ali estava o nome de Deus impronunciável, que são 4 consoantes, Yud, Re, Vav, Re. Deus disse a Moisés, Abraão, Isaque e Jacó só me conheceram como Deus El Shaddai, mas pelo meu nome, Yud, Re, Vav, Re, eu não fui conhecido. O que Deus está dizendo é, Moisés, o Abraão, o Isaque e o Jacó só me conheceram como Deus Todo-Poderoso, mas o meu nome eu estou revelando para você pela primeira vez. Porque não importa o ambiente, a idade onde você esteja, Deus está sempre pronto para se revelar a nós. Essa nação ela vai crescer ainda mais no deserto, mas daquela geração que saiu do Egito, somente 2
vão entrar na terra que Deus prometeu a Abraão. Essa geração que somente 2 entrou, pereceu no deserto por conta da incredulidade. A geração que viu mais milagres, mas milagres não autentificam a fé. O que autentifica a fé ainda é a palavra de Deus. Essa nação, quando chegou em Canaã, o período judiciário dita que foi o período mais terrível da história. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Estavam em Canaã, na terra que Deus prometeu, mas era uma geração que não tinha liderança, porque era uma geração que fazia o que parecia bem aos seus olhos. Quando estava tudo bem, eles se afastavam de Deus, e Deus levantava juízes, e eles retornavam a Deus. Quando tudo estava bem, eles voltavam a virar as costas a Deus. Foi neste ínterim até o último juiz, por nome Samuel, que tinha 2 filhos por nome Abias e Joel. Mas os seus 2 filhos não andaram nos passos de Samuel. Avarentos, Israel olhou das janelas para o lado de fora e percebeu que as nações circunvizinhas, todas elas tinham um rei. Então Israel resolveu pedir para Samuel um rei. Deus daria um rei, porque em Deuteronômio 28 há as regras de como o rei de Israel deveria se portar, mas ainda não era o tempo de receber das mãos de Deus o que Deus já havia dito que iria fazer. Dura coisa é precocemente querer receber das mãos do Pai o que Ele tem para nos dar no tempo dEle. Quando Israel falou com Samuel, Samuel rapidamente foi falar com Deus e disse: Senhor, a nação me rejeita, estão pedindo um rei. Deus dissera a Samuel: eles não têm te rejeitado, eles têm rejeitado a mim. Deus escolheu um rei por nome Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Deus escolheu, mas é segundo o padrão do povo. Governou 40 anos. Dos 3 erros de Saul, o último lhe custou o reino. E qual foi o erro de Saul que lhe custou o reino? Um dia ele profetizou em 1 Samuel 10, e alguém poderia ousar dizer que ele foi profeta, mas ele também era rei. Mas na ausência de Samuel, ele quis oferecer sacrifício e foi querer ser sacerdote. Dura coisa é querer usurpar aquilo que Deus não te chamou para fazer. Quando Samuel volta, Samuel diz a ele que o reino, aquele dia, estava saindo das mãos de Saul, que governou por 40 anos. Agora Deus vai escolher um rei, não segundo o padrão do povo, mas segundo o seu coração. Davi, ele governa 40 anos e deixaram um filho por nome de Dias, Salomão, e Salomão também governou por mais 40 anos. Era o desejo do coração de Davi construir um templo a Deus, para que ele não habitasse em tendas ou em um tabernáculo de madeira. Mas é no tempo de Salomão que Salomão vai construir a casa de Deus com glamour, com esplendor. E na inauguração da casa do Senhor, os levitas que vão tocar aquela tarde são os filhos de Asaf, Zacur, Matanias, Azarel e José. E na inauguração do templo, diz o texto, antes que os levitas tocassem, a glória do Senhor, que um dia havia habitado no tabernáculo, encheu toda a casa. Os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. E a pergunta é: por que não deu tempo dos levitas tocarem e a glória desceu? Porque se os levitas tocassem, alguém poderia ousar dizer: foi por causa dos músicos que a glória desceu, foi por causa do talento do pregador que a glória desceu. Para mostrar que Deus não depende do talento de ninguém, para a glória dele descer, antes de tocar os instrumentos, a glória desceu. E quando a glória desceu, quem sabe os músicos mudaram o repertório. E qual o louvor? O Senhor é bom e a sua benignidade, ela dura para sempre. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. A mesma glória que no deserto um dia desceu no tabernáculo de Moisés, é a mesma glória que desceu na inauguração do templo de Salomão. Salomão governa 40 anos e deixa um filho por nome Roboão. Roboão, quando assume o trono, ele tem 2 opções: escutar os anciãos
ou escutar os mais jovens? Os anciãos aconselharam Roboão dizendo: o governo do seu pai foi um governo de muitos impostos. Se você não diminuir os impostos, tu perde o povo. E os mais jovens diziam: se possível, aumenta a carga, não tem problema não. Roboão não escutou os anciãos, mas escutou os mais jovens. Isso culminou no reino dividido. E qualquer aluno de escola bíblica dominical aprende: a partir de então nós vamos ter reino do norte e reino do sul. Os reis que passaram no reino do norte e assumiram o trono no reino do norte, nós não tivemos lá nenhum rei piedoso. No reino do norte, capital Samaria, não tinha nenhum templo, não tinha glória. Jeroboão colocou 2 bezerros entre Dan e Berseba e dizia para o povo em Samaria: Deus habita aqui. Em Samaria, no trono, nós não tivemos nenhum rei piedoso. Todos os reis foram idólatras, como nós acostumamos a ouvir Acabe, que se casa com Jezabel, filha de Tibaal, e trouxera deuses da Fenícia para dentro do contexto de Samaria. Mas em tempos de crise, de inércia espiritual, de crise moral, Deus sempre levantará um profeta verdadeiro. Deus levanta Elias com uma sentença: no decorrer dos anos não cairá chuva sobre Israel e nem orvalho. A mensagem de Elias era: se Samaria depende de Baal para trazer chuva e trazer sol, a partir de agora, o único Deus verdadeiro, que é muito maior do que Baal, vai ensinar o povo que sol, chuva e bênção só depende dele. Como em Samaria, reino do norte, nós não tivemos nenhum rei piedoso. No ano 722 a.C., o reino do norte foi dominado pela Assíria e levado ao cativeiro. E o que a Assíria fez? Colocou povos dentro de Samaria, para que Samaria perdesse a identidade. Colocou 5 povos lá dentro: Cuta, Babel, Rava, Hamat e Sefarvaim. Cada povo levou o seu Deus, cada povo levou a sua cultura. E quando Samaria percebeu outros povos, outros deuses, outra cultura, se infiltrou dentro de Samaria, que mudou até a identidade do culto. E o que Deus fez, irado, enviou leões para matar o povo em Samaria. E o povo de Samaria sendo mortos por leões, um sacerdote foi até o rei da Síria e disse: ó rei, o Deus daquele povo enviou leões para nos matar, porque nós não sabemos o costume do culto do Deus da terra. O rei da Síria disse: então faz o seguinte, traga um sacerdote nomeado por Jeroboão, e nós vamos ensinar para o povo a manha do culto. Permita-me a minha expressão. Samaria aprendeu a liturgia do culto, decorou as músicas do culto, até o cutuca 2 ou 3 que o pregador costuma fazer, os seus movimentos e seus jargões. Eles sabiam tudo sobre culto: a hora que começava, a hora que terminava, o endereço do culto, o cutuca 2 ou 3, chacoalha 6, até os jargões eles sabiam de cor. Toda a liturgia, a hora da oferta, a hora de ir embora para casa, e a adoração acaba às 21h30. Sabiam tudo sobre o culto, só para calar leões, mas nunca conheceram de fato o Deus do culto. Enquanto isso, no reino do sul, nós tivemos alguns reis que prevaricaram, mas nós tivemos alguns reis piedosos. Josafá era o rei que fazia alianças erradas, mas ainda assim orava a Deus em busca de uma direção na boca de um profeta. Por que não falar de Ezequias, que quando recebeu a sentença de morte por Isaías, orou, enterneceu o coração, e Deus pediu para que o profeta voltasse atrás e acrescentasse 15 anos de vida. Por que não falar de Josias, que tinha por pai Aminon e o avô Manassés? O seu pai Aminon era um idólatra, um crápula, e seu avô Manassés, segundo a tradição, é aquele que matou Isaías serrando ao meio, fechou a porta do templo, tirou Deus de dentro da casa, colocara deuses e ídolos lá dentro, e tem mais, como um bruxo e um feiticeiro, matou os filhos passando pelo fogo do vale de Inom. Esse era o avô de Josias, e o pai de Josias
um idólatra. Alguém poderia dizer: esse menino tem tudo em sua volta para ser o que não presta. Mas eu tenho uma boa notícia: o contexto em que você cresce e a herança da descendência que você recebe, não é ela que define o teu destino ou a tua história, mas é o Deus que você serve que muda o teu destino e transforma a tua história. Permita-me dizer isso essa noite. Talvez alguns que estão aqui me ouvindo, como Timóteo, receberam dos pais uma herança de fé. Mãe Eunice, vó Lloyd, Timóteo recebeu uma herança de fé. Que bom saber que alguns nasceram em um lar cristão, ainda que não exista berço evangélico para comprar em lugar nenhum. Mas existem aqueles que cresceram em um ambiente de traumas, de abusos, de pais alcoólatras. Mas a notícia é: a herança que Josias recebeu, não é ela que definiu a tua história. Diz a Bíblia que Josias seguiu os passos do seu pai Davi. Quando li isso a primeira vez, fiquei perplexo. O seu pai não era Davi. Mas se você não encontrar na tua prole biológica uma herança espiritual, na história haverá alguém com um legado. E são os pais espirituais que nós podemos nos espelhar. Hebreus 11, somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Há alguém equivocado que pensou que em nossa volta há muitas pessoas olhando para nós, para ver o que nós estamos fazendo. O erro teológico. Uma nuvem de testemunhas é a galeria da fé de Hebreus 11, é a nuvem de mártires que estão em nossa volta. Se você fraquejar na fé, olhe para Abel, olhe para Abraão, olhe para Sara. Mas se eles não forem suficientes, eu te apresento alguém que ele é o autor e consumador da vossa fé. Mas li algo também sobre Josias que me deixou mais perplexo ainda. Livro das Crônicas diz que nenhum rei se converteu de todo o coração como Josias. Mais estrategistas que Alexandre o Grande eu não encontrei. Mais sábios que Salomão eu nunca vi. Segundo o coração de Deus, só Davi. Mas com o coração convertido, diz a Bíblia, é Josias. O contexto não iria definir isso, os seus pais não iriam definir isso, mas ele um dia encontrou o livro da lei por intermédio de Ilquias. E quem tem um encontro com essa palavra remove os entulhos da religião, e a tua história nunca mais será a mesma. Mas houve uma batalha chamada Batalha de Carquemis. E a Batalha de Carquemis subiu para esta batalha Faraó Neco do Egito, a poderosa Assíria, que há 136 anos antes levou Israel, o reino do norte, ao cativeiro, que colocaram 5 povos lá dentro. Mas também subiu para essa batalha uma nova potência mundial por nome Babilônia, que nós conhecemos como os caldeus. Josias, ele servia a Deus, diz a Bíblia, mas quando encontrou o livro da lei por intermédio de Ilquias, que estava perdido no templo por conta do teu pai e do teu avô, quando ele leu o livro da lei, ele enterneceu o teu coração. Aqui nós aprendemos uma grande lição. Josias servia a Deus, mas não tinha tido encontro com a palavra. Tem pessoas que se envolvem na atividade da igreja. Tem pessoas que passam o maior tempo se debruçando a servir a igreja, e glória a Deus. Há pessoas que se relacionam nos departamentos da igreja, mas nunca tiveram encontro verdadeiro com a palavra e com o dono da igreja. Conheço aqueles que têm um relacionamento superficial e ainda assim trabalham na igreja, mas se você tiver um encontro com a palavra, pode ter certeza, tua vida, o teu relacionamento não será mais o mesmo. E Josias, com o coração enternecido, procurou uma profetisa. Poderia ter procurado Jeremias, que já atuava como profeta, mas ele procurou uma profetisa em Jerusalém por nome Uda.
E quando ele foi falar com Uda, permita-me parafrasear a profetisa, ela profetizou dizendo: os teus olhos não verão a desgraça que virá sobre Jerusalém, porque tu enterneceu o teu coração, Josias. O Senhor não vai permitir tu ver o juízo iminente de Deus contra o teu povo. E na batalha de Carquemis, quando o faraó Neco sobe a batalha, Josias tentou impedir, morreu com uma flecha. A Babilônia vence agora a batalha, a Babilônia vence a Síria, vence o Egito, e a Babilônia se tornou a maior potência mundial. Daqui a pouco estou chegando em Lamentações. Quando a Babilônia se torna a maior potência mundial, a Babilônia vai invadir Jerusalém pela primeira vez, ano 606 da era cristã. Nabucodonosor invade Jerusalém, e nessa invasão levou somente os nobres ao cativeiro em Babilônia. Entre os nobres, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Permita-me a minha sinceridade. Na primeira invasão levaram os mais belos, os ricos e os nobres. Quem sabe o pastor presidente iria na primeira classe. Eu só iria na segunda leva, que é de Ezequiel, junto com os mais pobres e escravos. Mas entre os nobres estava 4 garotos, e eles foram colocados dentro do palácio babilônico. Invadiram Jerusalém pela segunda vez, ano 597. Dessa vez levaram 10.000 ao cativeiro, entre eles Ezequiel, filho de Buzi ou Buzi, o melhor hebraico seria este. Mas o pai de Ezequiel era sacerdote. Pelo nepotismo, Ezequiel é para ser sacerdote, mas Deus o chamou por profeta. E tem mais: quem Deus chama, cumpre a chamada mesmo em meio às perdas e às lutas. Perdeu a esposa e não deu tempo de chorar. Deus disse a Ezequiel: põe-te de pé, homem, amarra o turbante, amarra a sandália, cinja os lombos, que não dá tempo de chorar. Quem foi chamado não dá tempo de voltar atrás. Quem foi chamado na luta, na prova, cumpre o que Deus prometeu na tua vida. Mas era para Ezequiel vestir o linho, ser como pai sacerdote. Mas a chamada de Deus desfaz protocolos humanos e contraria os seus caprichos e os seus desejos. Quando Deus chama, Ele está sempre pronto para contrariar a lógica. E quando Ele chama, Ele não mostra mapa nenhum. Porque nós não estamos aqui por mapa. Nós estamos aqui pela voz que nos chamou. Ezequiel é levado para a Babilônia, mas tem um detalhe. Ele não foi colocado dentro do palácio. Ele foi colocado às margens do rio Quebar. Babilônia invadiu Jerusalém pela terceira vez, ano 586. Destruíram o templo, saquearam os utensílios, queimaram os muros de Jerusalém, e a glória foi embora. Templo destruído, e Jeremias não foi para a Babilônia. Jeremias ficou em Jerusalém. Mas Jeremias disse que o cativeiro iria perdurar por 70 anos. Quantos anos? Alguém poderia levantar no meio do cativeiro e dizer: Deus perdeu o controle. Mas os céus me trouxe para dizer: Deus não perde o controle. Mesmo em meio ao cativeiro, Ele tem pessoas específicas em lugares estratégicos. Ele tem um Daniel dentro do palácio. Ele tem um Ezequiel fora do palácio. Ele tem um Jeremias em Jerusalém. Assim como ele tinha uma menina na casa do Naamã, um José na casa do Potifar, uma Radassa no palácio de Assuero, um Pedro na Judéia, um Filipe em Samaria, um Paulo dos confins da terra. Deus não erra o plantio. Aonde Deus te colocou, é aí que Deus vai te usar. Deus não perde o controle. Ele tem pessoas específicas em lugares estratégicos. Para cada ambiente do cativeiro, Deus tinha um crente. E cada crente vai ser usado dentro de cada ambiente específico. Não reclame o lugar que você está. Não reclame o ambiente que você trabalha. Pode ser esse ambiente que Deus escolheu para realizar seus grandes planos.
Mas alguém sem entender o cativeiro, Deus deu uma visão a um profeta, há quem diga que ele era músico. Quem estudou mais do que eu vai dizer que ele era levita. A Bíblia nos traz à tona que ele era profeta. O teu nome é Abacuque. Deus deu uma visão para Abacuque mostrando o iminente cativeiro, e Abacuque começou a questionar a Deus. Qual o questionamento de Abacuque? Se o Senhor é bom, e os seus olhos são santos, porque o Senhor permite o cativeiro. Eu vou parafrasear. Essa pergunta não está somente nos lábios de um profeta por nome Abacuque, mas também é a pergunta na mesa da filosofia ou da academia teológica, no quarto de uma mãe que chora sem entender o momento, ou de um pai que também não entende o que está acontecendo. O questionamento de Abacuque é o mesmo que o nosso. Se o Senhor é bom, porque meus filhos estão afastados. Se eu te sirvo, eu te adoro, porque estou passando por lutas. Se eu tenho uma vida de santidade e adoração, porque eu carrego essa enfermidade. E Deus respondeu para Abacuque: coisa nenhuma. Capítulo de número 1 é o silêncio de Deus. E o que Abacuque faz? Ele vai para o capítulo 2. Te convido, irmão, te convido, irmã. Se você está no capítulo 1 dos porquês, Deus te convida essa noite para ir para o capítulo 2. E o capítulo 2, o que Abacuque faz? Se Deus não fala no 1, no capítulo 2 eu subo na torre de vigia e vou orar e pedir resposta. Qual a torre de vigia? Não precisa essa noite ir para nenhum monte, nem queimar papelzinho na mão de profeta. Tem uma torre de vigia hoje lá dentro da sua casa. Jesus disse: abre a porta do teu quarto, entra lá dentro, somente você e ele, e secretamente ele te ouvirá. Talvez alguém essa noite poderia dizer: pregador, eu já estou nessa torre de vigia há anos. Qual a resposta? Quem sabe nessa conferência você esperou um pregador vindo fazendo muito barulho, pedindo para você cutucar 2 ou 3 e dizer: Deus está te dando vitória. Coisa nenhuma. Eu não sou pregador da vitória. Eu sou o pregador que veio essa noite para trazer a mesma resposta que Deus trouxe para Abacuque. É vitória? Coisa nenhuma. A resposta é esta: o justo viverá pela fé. Porque é muito vitória, cutuca teu irmão, Deus vai te dar, mas aí a nossa vida continua a mesma. É melhor aprender a viver pela fé. E o que é viver pela fé? É fazer como Abacuque. Se não tem vitória no 2, quem vive pela fé vai adorar no capítulo 3, mesmo sem ver a vitória, mas crê que ele não perdeu o controle. E qual a adoração de quem vive pela fé? Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos da vide, o produto do oliveiramento e não haja mantimento no campo, alguém já levantou a mão, e nem vaca nos currais. Todavia essa noite, só quem vive pela fé exulte com alegria o Deus da tua salvação. Deixa eu ver essa noite quem vive pela fé. Orai, Amanda. Deus não perdeu o controle da tua história. Daniel está dentro do palácio, e Ezequiel às margens do rio Quebar. E por que Daniel está dentro do palácio? Porque um rei vai sonhar. E quando o rei sonha, precisa de alguém que revele e alguém que interprete. Se Faraó te liga e conta o sonho, dá até para tentar interpretar. O duro é quando Nabucodonosor sonha e ele diz: não vou contar o sonho, eu quero que revele e depois interprete. Arioque, chefe da guarda em Babilônia, passaram um pregão em Jerusalém, procurando mago, astrólogo e adivinho, ou profeta do Pix, que pudesse revelar o sonho. Nenhum mago, nenhum astrólogo, nenhum adivinho e nenhum profeta do Pix revelou o sonho. Mas tinha um jovem que no seu quarto orava 3 vezes ao dia. Nem dê glória a Deus porque ele orava 3 vezes ao dia. Ele só fazia lição de casa, porque todo judeu ora 3, muçulmano reza 5. Não me pergunte como isso funciona, mas eu e você, Paulo disse, é sem cessar.
orando 3 vezes ao dia, Deus deu a ele a revelação, e Daniel compareceu diante do rei e diz: tu sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadril de bronze, e perna, ferro e barro. Que é a revelação e a interpretação. A cabeça de ouro é o teu reinado, Babilônia. O peito e os braços de prata, o reinado inferior, os medopersas de Ciro e de Dário. E eles vão dominar a tua Babilônia, Nabucodonosor. Mas tem mais. O bronze, que é o quadril, e o ventre é Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, é Grécia. E por fim, ferro e barro, um reinado que é o 4º reino, é Roma. Mas tem um detalhe no teu sonho. E não é que tu viu uma pedra? E a pedra vinha sem auxílio de mãos, colidia contra os pés da estátua, e a estátua se rompia. A pergunta que gravita entre nós essa noite é: quem é a pedra, Nabucodonosor? Um dia Jesus está na região de Cesareia de Filipe, e ele fez uma pergunta. Não era teste de publicidade, mas Jesus disse: o que as pessoas dizem que eu sou? Alguém disse: estão dizendo na rua de baixo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo na esquina de cima que o Senhor é João Batista, e lá no bairro de baixo tem um pessoal falando que o Senhor é Elias. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui nessa cidade, mas em Campinas, São Paulo, aos domingos, 9 horas da manhã, bem feito para quem não vem na escola bíblica, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, dizem: Jesus não é Deus, Ele é só uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade. Se perguntar para os mormons, que tem como fundador Joseph Smith, eles dizem: Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria. Em João capítulo de número 2, as bodas de Caná, o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas do 7º dia, eles dizem: o nome honorífico é Arcanjo Miguel. Se perguntar para a maior religião que cresce em Hollywood, os budistas de Siddhartha Gautama, eles dizem: ele é só um modelo de liderança a ser seguido, ele nunca foi Deus. Se perguntar para os muçulmanos, eles dizem: Jesus é só um profeta e nada mais. Se perguntar para os kardecistas e gnósticos, eles dizem: ele nunca teve um corpo, somente um espírito elevado, que no hinduísmo alcançou o karma. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás, encontrasse uma mulher em Samaria sem um cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías diz: para mim ele é o conselheiro, é o Deus forte. Jó vai dizer: para mim ele é o redentor que vive. João Batista vai dizer: para mim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lázaro diz: para mim é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto viverá. Mas se perguntar para um crente assembleano essa noite da fama, eu tenho certeza que você vai dizer: para nós ele ainda é o que salva, o que cura, batiza com o Espírito Santo. Cadê os crentes que vão morar no céu? Aí o Pedro disse: falta eu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, a saber, Pedro, nem carne nem sangue te revelou. Mas se a pergunta na fama essa noite é: quem é a pedra? Sobre esta pedra, estou sentindo Deus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, das ânsias da morte, não prevalece contra ela. O que eu quero lhe dizer, Nabucodonosor, é que Babilônia passa, os medopersas passam, Grécia passa, Roma passa, Bolsonaro passa, Lula passa, o pregador passa, teu cantor favorito passa, mas a pedra é Cristo, e o teu reino é eternamente. Vai economizar teu glória a Deus para domingo, ou vai deixar tudo aqui essa noite? Babilônia não traz esperança, reinos humanos não trazem esperança, mas a pedra é um governo eterno, que breve virá. Ele nos traz a esperança.
Por conta do tempo, outro dia eu conto sobre as experiências de Ezequiel às margens do rio Quebar. Mas há um profeta que não foi levado para a Babilônia, não está nem dentro do palácio nem fora. Ele ficou em Jerusalém. Nabuzaradã, chefe da guarda, olhou para Jeremias e disse, permita-me parafrasear o diálogo: eu vejo que tu és um profeta verdadeiro. E olha que estranho, o povo de Jerusalém rejeitou Jeremias, mas o ímpio de fora reconheceu o ofício profético de Jeremias. Vai ser duro de descer essa, mas Jesus disse, se foi Jesus que disse, nem fica bicudo com o pregador. O profeta na sua pátria, ele não tem honra. Ó Jerusalém, que mata os seus profetas. Nabuzaradã disse, Jeremias, como reconheço que tu és profeta, se quiser ir para a Babilônia, iremos cuidar de você. Mas se quiser ir para o Egito, nós iremos bancar sua estadia lá. Jeremias é aquele tipo de pastor que apanha, sofre na congregação, mas não arreda o pé. Jeremias disse, eu vou ficar no meio do meu povo. E Jeremias, ele se assenta, pergunte bem forte, aonde? No que sobrou do templo destruído. Em meio às ruínas e os escombros, Jeremias senta. E quando ele se assenta sozinho, no meio de uma Jerusalém completamente em ruínas, templo destruído, Jerusalém sem glória, ele pega, quem sabe, um tinteiro, não vou ousar dizer um pergaminho, o pergaminho era muito caro e surge em Pérgamo. Quem sabe ele pega alguma folha vinda de um papiro e começa a escrever lamentações. Imagine um homem no meio do opróbrio, da ignomínia, da vergonha, da fome, onde as mães começaram a comer os filhos. Jerusalém sem templo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se não tem casa do Senhor, se foi alegria. Mais vale um dia na tua casa, mas não tem mais casa. Não tem templo, não tem glória. O trono vazio, porque o último rei, Zedequias, recebeu uma maldição do próprio Jeremias, que da casa dele não se levantaria mais nenhum rei. Não tem trono, não tem rei, não tem glória, não tem Deus. E Jeremias tenta agora buscar uma razão que traga esperança. E uma das razões que ele encontra é a tua misericórdia. Eu vou melhorar. As tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. O que Jeremias está dizendo é, estou em meio às ruínas, o opróbrio, a vergonha, mas estou vivo, porque a tua misericórdia ainda nos traz vida para poder voltar a ter esperança. A segunda razão de Jeremias que traz esperança é a fidelidade de Deus. Permita-me, no meio da prova é mais difícil para aqueles que não conhecem Deus. Ele é direcionado por qualquer voz, ele acredita em qualquer coisa. Mas quem como Jeremias conhece o Deus que serve, sabe da fidelidade do Senhor. Eu vou melhorar, Jeremias conhece os atributos do seu Deus. E um dos seus atributos é, eu sou o Senhor e não mudo. Sabe o que isso quer dizer? As promessas de Deus, nenhuma cairão por terra. Estou em ruínas, em opróbrio, mas eu creio que em breve o Senhor visitará o teu povo. O Senhor entrará com provisão nessa minha história, porque Ele não perdeu o controle. Vocês me aguentam mais uns 9 minutos? Digam amém.
Terceira razão que traz esperança para Jeremias. A primeira são as misericórdias de Deus. A segunda, a fidelidade de Deus. A terceira, ele vai dizer isso no capítulo 5. Senhor, renova os nossos dias como antes. Por causa de um aleluia lá no fundo, quando ele está dizendo, renova os nossos dias como antes, Jeremias está dizendo, eu sei que aquela glória que um dia esteve no tabernáculo de Moisés, que um dia desceu no templo de Salomão, eu creio que essa glória voltará. Ainda que Isaías se levante e dá um grito, a minha glória, diz o Senhor, eu não divido mais com ninguém. No coração de Jeremias havia uma esperança. Eu creio que a tua glória voltará. Eu creio que a tua presença, ela voltará entre nós. 70 anos se passam. Quantos anos? Jerusalém volta para sua terra para reconstruir o templo. Mas a obra foi embargada pelos samaritanos. Quase 18 anos, 16 a 18 anos depois, Deus levanta um profeta por nome Ageu. E Ageu diz, ó povo, vou parafrasear, vocês plantam e não colhem, porque esqueceram da minha casa. Vocês colocam no bolso, mas o bolso é um saquitel furado. Mas assim diz o Senhor, subi ao monte, cortem madeira e edifiquem a minha casa, e eu, Senhor, serei glorificado. Mas tem um detalhe, Deus está dizendo, cortem madeira, e o templo que foi destruído, que Jeremias acreditava ainda que Deus voltaria com a tua glória, este templo foi reconstruído, mas de madeira, no comando e na liderança de Zorobabel e Josué, filho de Josadaque. Mas a pergunta é, se o templo agora é de madeira, será que Deus não tinha condições de fazer um templo de ouro como o de Salomão? Para que ninguém pensasse que o dinheiro de Deus acabou, o próprio profeta que disse que Deus pediu de madeira é o profeta que levanta e diz, minha é a prata, meu é o ouro. O que Deus está dizendo é, se eu quiser, eu construo 1 milhão de templos maiores que o de Salomão. Mas o que eu quero ensinar para este povo, que o que mais vale, não é a glória e o esplendor do lado de fora, mas a glória da última casa do lado de dentro, que é maior, que é maior, que é maior do que a primeira. O primeiro templo é maior, o segundo é menor. O primeiro tem ouro, o segundo é de madeira. Mas a glória maior é do último. Eu tenho 5 minutos aqui, eu encerro. Eu vou te dar uma só oportunidade, se pegar é glória a Deus. Se não pegar, quiser disfarçar e dar glória a Deus, está tudo bem também. A glória da última casa será maior do que a primeira. Mas cadê essa glória, Jeremias? Cadê a glória, Isaías, que Deus não divide mais com ninguém? João escreve séculos depois, e ele se fez carne e habitou no meio de nós. Se queria um motivo para dar glória, para esperança, é essa. Ele se fez carne e tabernaculou entre nós. Mas cadê a glória? E nós vimos a tua glória. A glória do unigênito do Pai estava sobre ele. Aí Jesus disse assim, isso não é para qualquer cabeça. Este templo vai ser destruído. Ao terceiro dia eu levanto um outro templo.
Olha, porque não é para qualquer cabeça. 12 ouviram, só um pegou. João disse, ele falava isso do seu corpo. Por causa desse glória. Por que só João pegou? Porque o ministério de Jesus era acompanhado por 5.000 pessoas. Marcos 6 e João 6. Mas 5.000 só iam para o culto por causa de pão e peixe. Mas de 5.000 em 1 Coríntios 15, verso 6, somente 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mas de 500 pessoas no ciclo de oração orando na Defama, só 120 em Atos 2 estão orando no ciclo de oração. Mas de 120, só 70 em Lucas 10 vão para evangelismos depois da escola bíblica dominical. Mas os 70 só 12 andam com ele. Mas os 12 só 11 tomam ceia. Mas dos 11 só 3, Pedro, João e Tiago, vão para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas dos 3, nos pés da cruz, só tem um. E é João. Porque João pega o que eles não pegaram. Porque João vai aonde eles não foram. Quer ver o que eles não viram. Quer sentir o que eles não sentiram. Vai com Jesus até o fim. O que Jesus está dizendo é: este templo vai ser destruído. Ao terceiro dia ele levanta. O que Jesus está dizendo é: quando eu estava na eternidade, eu era como o templo de Salomão, glamour, glória e esplendor. Mas quando eu me fiz carne, eu me tornei no templo de Zorobabel, de madeira, sem formosura, desprezível, rejeitado pelos homens. Mas este templo vai para a cruz, e ao terceiro dia, eu levanto um novo templo. Que templo é este? Paulo diz, vós sois templo. E a pergunta é, mas cadê a glória? Paulo diz, nós agora andamos de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Se a razão de Jeremias, que o traz esperança, é a glória voltar, a razão da igreja que traz esperança é: nós já temos a glória. Porque Jesus disse, Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Porque eu vou dar para aqueles que tu me deste. A esperança agora é a igreja em glória. No toque de uma trombeta, encontrar com Ele na eternidade. Se você quer uma razão essa noite que te traga esperança, é o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto, mas também é um Cristo que brevemente voltará, e nós estaremos com Ele na eternidade. Quem acredita nessa palavra? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. É só uma pergunta básica. Eu conheci um pastor que ele tinha 100 membros na igreja dele. Quantos? Aí ele perdeu um membro. Se sou eu, desculpa a fraqueza, daqui a pouco chega outro com carta de mudança, completa a 100, tá tudo bem. O problema é que quem está pregando e falando tem as suas limitações. Mas o pastor dessa história deixou 99 no deserto e foi atrás dessa ovelha. Glória a Deus, tu vai dar agora. Quando ele encontrou a ovelha, é que hoje agora tem aqueles teólogos de internet, eles assistem 40 vídeos no YouTube e agora são teólogos. Se eu disser que a ovelha pensou, aí ele vai comentar assim, mas a ovelha pensa? A ovelha pensou. Já sei, como todo pastor, ele vai pegar a vara e vai me punir. Mas o pastor da história, ao invés da vara, pegou ela no colo. Esse é o choque da graça.
Aí a ovelha no colo deve ter pensado assim: já sei, me pegou no colo, é só aparência. Vai me levar na frente das 99 no culto da doutrina da próxima terça e vai me expor. O pastor da história pegou ela e levou para casa e deu uma festa. Ela não merecia colo, ela merecia vara. Nós não merecíamos colo, mas o choque da graça é pegar no colo quem nunca mereceu. Mas talvez eu não esteja pregando para alguém que se perdeu lá fora. Quem sabe alguém está tão insensível como a dracma, perdida dentro da casa. E o choque da graça é: eu não gastaria azeite para acender lamparina para procurar uma dracma. Eu tenho 9. O azeite gasto para acender lamparina vale mais do que ela. Mas aquela dracma tem um valor sentimental que vale a pena gastar tudo que tem, só para procurar alguém que está perdido dentro da casa. Se na moeda de César tem a imagem de César, quem está perdido dentro da casa tem uma imagem distorcida pelo pecado, mas é por causa dessa imagem que ele resolveu parar tudo para te encontrar essa noite. Pregador, eu não sou a ovelha e nem a dracma, eu sou o pródigo. Estou sujo, cheirando mal. Se fosse meu pai, iria dizer: vai para dentro, toma um banho e daqui a pouco a gente conversa. Mas o pai da história correu, já quebrou protocolo, abraçou ele sujo e o beijou. Você não está tão sujo ao ponto que o pai não queira te abraçar essa noite. Depois ele vai te dar um banho, mas ele está chamando alguém aqui. Eu não sei se você é a dracma, a ovelha ou o pródigo, mas o pai está no mesmo lugar te esperando essa noite. Se você quer ter tua história mudada, saia do teu lugar e vem aqui à frente agora. O Espírito Santo está te chamando. Cadê a primeira pessoa? Tem alguém essa noite? Confesso, a graça, ela pode ser resistida. O mesmo Espírito que te convence, Ele respeita se você não vier. Mas tem algo dentro de mim dizendo que tem alguém que precisa essa noite ter um encontro com Ele verdadeiro. Se esse é o teu caso essa noite, saia do teu lugar agora e vem. Está vindo? Vem. Se vem chorando é porque já sentiu o toque da graça. Se tem a primeira alma, tem a segunda. Saia do teu lugar e vem. Se eu fosse você, eu não conversava com ninguém. Se eu fosse você, eu nem saía do teu lugar. O momento agora é de guerra espiritual. O momento agora é de cair correntes. O momento agora é de abrir prisões espirituais. O momento agora é a graça que permeia entre os pecadores. Cadê a segunda alma para Jesus essa noite? Vem. Este mundo não pode te trazer esperança, mas há um Cristo essa noite que pode te trazer esperança. Saia do teu lugar agora e vem. Ele está te chamando aqui. Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê você que quer retornar aos braços do Pai? Saia do teu lugar agora e vem. O Espírito Santo te chama essa noite. Oh, aleluia. Nós vamos orar. Mas antes eu gostaria que você saísse do seu lugar agora e rompesse com tudo aquilo que te prende e desse um passo para Jesus. O Pai está agora aqui te esperando.
sua vida está como Jerusalém em ruínas, se você está como Jeremias escrevendo Lamentações, faça como este homem, saia do teu lugar e vem. Se tem a segunda, tem a terceira. Cadê a terceira vida para Jesus? Saia do teu lugar agora. Cadê a terceira vida para Jesus? Saia do teu lugar e vem. Cadê você? Aonde está a terceira pessoa essa noite? Deus te chama essa noite. Tem mais alguém? Saia do teu lugar agora, o Espírito Santo está te chamando. Não há um poço tão fundo onde a graça não possa te alcançar. Não há ninguém tão longe onde a graça não possa te trazer de volta essa noite. Tem mais alguém? Saia do teu lugar e volte agora. O Pai está te esperando essa noite. E meus vícios, Ele vai te ajudar. Tem mais alguém essa noite? Eu vou entregar o microfone. Mas este conflito que é aí dentro de você agora é o doce Espírito Santo te trazendo ao Pai. Tem mais alguém? Se tiver alguém aí do teu lado que não é cristão, faça você o convite a ele. Dê um abraço nele. Pergunte a ele se ele quer vir aos braços do Pai. O Pai não te rejeita essa noite. Tem mais alguém? Eu entrego o microfone essa noite. Vou entregar o microfone ao pastor, ele irá orar por você. Faço o último apelo neste culto essa noite. Tem mais alguém que quer voltar para os braços do Pai ou aceitar a Jesus essa noite? Levanta a tua mão onde você estiver e vem. Nós vamos orar por você. Tem alguém?